E aí, queridos, é o Braga na área para falar com você sobre movimento. E você sabe o que é movimento? Você faz um movimento? Você está buscando fazer um movimento em torno da sua empresa, das suas causas, daquilo que você acredita? Se não, eu digo para você, comece. E, Marcelo, como começar a fazer um movimento? O movimento, ele precisa, primeiro, de pessoas. Segundo, de um líder. Depois, ele precisa de uma causa. E aí ele precisa depois, óbvio, ser alimentado. E como eu faço para começar? Bem, eu me lembro um pouco da minha adolescência, em que o pessoal fazia muitos movimentos em torno do futebol. Então, o futebol, durante muito tempo, movimentou a minha vizinhança. Se formavam, por exemplo, e começava de forma interessante, tá? Ficava um garoto jogando futebol, geralmente, no campo, ali, batendo a bola, fazendo embaixadinha, tal. Daqui a pouco tinha 2, daqui a pouco 3, 4, daqui a pouco estavam jogando uns contra os outros. E geralmente, sempre óbvio, né? Tem um líder. Como todo movimento, ele tem um líder. E esse líder fazia o quê? Vamos fazer um campeonato. E do campeonato nascia a necessidade das camisas, depois do uniforme completo, o terno, né? E daqui a pouco estava tendo o campeonato ali do bairro. Depois começou a ter um campeonato entre os bairros. Nossa, se tornou um movimento na época. E para os garotos que queriam jogar e mostrar o seu talento, isso era hiper interessante. Quantas pessoas deixaram de fazer coisas erradas porque estavam ali com sua mente ocupada? E uma das características do movimento é essa. O movimento tem muitos benefícios. Todo movimento que você faz, que você entra, ele tem muitos benefícios. Então, o movimento ele começa com uma pessoa, essa pessoa começa a fazer esse movimento, depois esse líder, ele começa a dar corpo ao movimento, daqui a pouco se junta esse primeiro seguidor, e aí esse primeiro seguidor, realmente ele começa a ser um só com o líder do movimento, né? O líder acolhe esse movimento, o líder acolhe a pessoa que chega para o movimento, né? E o primeiro seguidor, esse primeiro, ele vai mostrando aos outros como é que funciona esse movimento. Então, muitas pessoas desprezam o papel importante que esse segundo que chega no movimento tem, né? E nós não podemos fazer isso. Até se nós quisermos formarmos movimentos diante das causas daquilo que nós estamos buscando, nós precisamos realmente buscar juntar pessoas. Nós precisamos fazer isso. Então, quando as pessoas se juntam, a causa ela é catapultada, né? Existe um impulso. Esse impulso faz com que muitas pessoas comecem a aderir a esse movimento. Então, quanto mais gente adere ao movimento, menor é o risco dele se acabar. Por quê? Porque por mais que o líder ele esteja cansado, ele canse, porque é natural, se ele não for uma pessoa pujante, se ele não for uma pessoa que tenha tônus vital bastante firmado, pode ter certeza que o movimento pode tender a acabar se depender de uma pessoa só. E as pessoas que estavam em cima do muro, né? Eu me lembro que muitas vezes o pessoal tinha os retardatários, né? O pessoal que queria jogar futebol, mas chegava atrasado para escrever os times, né? Até esses eram impulsionados aí. Então, no final a gente sempre vê o que tende a acontecer, né? Então, para eu formar um movimento, eu preciso saber das dores. Quais eram as dores dos garotos lá? Né? O sentido de pertença, a questão de não ter muitas atividades para poder fazer, né? E esse sonho, ele começa a ser alimentado ali, no momento em que o movimento começa a trabalhar. Então, tudo isso começa com uma inclinação, eu me inclino, né? Então eu começo a substituir as minhas crenças, né? Elas passam de negativas para positivas, né? O líder ele vai apontando a direção, né? E o líder vai dividindo em fases para as coisas poderem acontecer da melhor forma,
né? Se você não dividir em fases, fica realmente complicado. É importante você dividir em fases, né? O nascimento desse movimento, né? E isso vai fazendo com que aconteçam o surgimento ali do movimento de forma sólida. Você viu os passos, né? Pessoa, geralmente essa pessoa é o líder, o primeiro seguidor, o líder acolhe o primeiro seguidor, o movimento ele vai sendo público, né? Mostrando o líder e os seguidores, e as pessoas elas se juntam à causa, catapultando essa causa, fazendo com que essa causa ela ganhe toda a cidade. Então, aqueles que esqueceram de como fazer movimento, caramba, vai atrás, faz. Todo movimento ele é importantíssimo. E principalmente os movimentos que são saudáveis, né? O esporte, as causas por quais nós lutamos, né? Que realmente sejam de interesse público e que realmente sejam válidas, né? Então, esse é o ponto da virada. Se você quer começar um movimento, você tem que ter esses elementos, né? Você tem que ter a causa, a ação, o encontro e essa multiplicação que acontece quando as pessoas se encontram. Você vai tendo ali uma audiência, né? Essa comunidade ela vai contribuindo para que esse movimento ele aconteça, né? E depois você assiste essa comunidade fazer, o líder assiste essa comunidade fazer. E você vai vendo que a aderência de quem está ao redor, né? Isso é notório no cristianismo, é notório no futebol, é notório em outros esportes, né? Notório em causas sociais realmente válidas, né? E, Marcelo, como é que eu faço para começar um movimento? Seja ridículo. Não tenha medo de ser ridículo. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de olhar para as pessoas, de fazer aquilo que você vê que é certo e que realmente vai causar um impacto na sociedade. Não tenha medo. Faça o movimento. Seja pujante. Seja realmente uma pessoa de valor. Gere valor. Através desse movimento, do movimento que você vai fazer, muitas vidas podem ser transformadas. Então, não tenha medo. Acredite. Peça a Deus a graça. Se você se acha impotente, né, que não consegue, não tenha medo. Faça, comece. Vá em frente. Somente aqueles que dão passos, somente aqueles que começam a fazer, né, é que colhem os frutos. Então, se você quer colher sem plantar, isso não vai acontecer. Então, siga em frente, levante-se e vá em frente. Você vai conseguir. E o Braga na área, dizendo para você, olhando lá dentro do seu olho, você vai conseguir. Não tenha medo.